você sente muita culpa pelos seus erros que você cometeu no passado? Você ainda sente muita vergonha alheia por quem você foi? Ou sente que o que você fez no passado você poderia ter feito de alguma outra forma? Que foi um erro seu não saber agir naquela determinada forma? Se esse é o seu questionamento, ou se já foi esse questionamento em algum momento e você quer saber mais sobre o que eu estou falando, o tema hoje é sobre reverenciar o nosso eu do passado. Porque para nós que ainda estamos aprendendo a ser humanos, que ainda estamos aprendendo a compaixão, o ajudar o próximo, o amor próprio, é necessário que a gente saiba reverenciar o nosso eu do passado, as experiências e os aprendizados que a gente teve. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. E com certeza a gente já sentiu a vergonhinha alheia ali da gente mesmo em algumas situações onde a gente cometeu alguns erros que hoje a gente tem a consciência de que aquilo não foi muito legal, ou que a gente não foi muito perceptivo naquele momento, que a gente tinha pouca consciência. Então é um fato de que a gente ainda comete muitos erros. E se a gente comete muitos erros e a gente muda muito de cabeça ao longo dessa vida e de muitas vidas, se a gente entrar no jogo de se autocondenar ou de se autoculpar, a gente vai estar entrando numa roda, num looping infinito, onde a gente só vai ficar preso ao passado. Existem muitas pessoas que estão presas no passado, presas em experiências que tiveram, presas em coisas boas que aconteceram, em coisas ruins, presas pela culpa de terem feito algo no passado e de acharem ainda que não pagaram por aquele erro que elas cometeram. A famosa consciência pesada. Muitos de nós, às vezes, nem cometemos alguns erros por mal, mas quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, o cérebro começa a bombardear a gente de memórias, lembrando de situações embaraçosas que a gente viveu, de palavras tortas que a gente disse para as outras pessoas. Então, às vezes, o nosso cérebro fica lembrando o tempo todo a gente de situações embaraçosas, situações que a gente viveu. E se a gente entra nessa armadilha, a gente acaba sentindo uma vergonha muito grande, uma culpa muito grande. Porque na nossa cabeça de hoje, muitas coisas que a gente faria antigamente, a gente não faz mais. Talvez você tenha aprendido isso com o amadurecimento ou com alguma situação específica que você viveu. Mas você entendeu que talvez aquela atitude que você cometeu antigamente não foi a melhor possível para você naquele momento. E eu sei que em muitos momentos eu já me peguei tendo vergonha de mim, ou tendo culpa de mim mesmo, por achar que naqueles momentos que já passaram, né, naqueles momentos onde eu era mais ingênuo, ou menos perceptivo, que eu teria consciência para perceber o erro que eu estava fazendo. E uma das coisas que mais me libertou quando eu comecei nessa estrada de autoconhecimento, ainda mais quando eu conheci a Gisela Valim e o Arli Cravo, que ele tem propostas muito interessantes, né, muito afetuosas, muito compassivas de trabalho e de abordagem. E o que eu aprendi com eles era que todos nós vivemos em um nível de consciência. Todos nós estamos em um nível de consciência. E esse nível de consciência, o que significa? Significa que eu, em uma determinada época, eu percebia coisas à minha volta de uma determinada forma. Ou seja, as coisas que eu aprendi e a percepção e a consciência que eu tenho são diferentes de mim numa outra época. Porque numa outra época eu não tinha ainda passado por algumas provas, alguns aprendizados. Então, consequentemente, como eu não havia ainda passado por algumas provas ou alguns aprendizados,
eu não tinha percepção ou consciência suficiente para entender no que eu estava errando. Isso até é uma informação um pouco óbvia, porque é lógico que se você não aprendeu ainda uma lição, que você ainda não vai saber onde está errando. Você só sabe acertar quando você erra. Isso é óbvio pra gente. Mas em muitos momentos a gente esquece que a consciência que a gente tinha no passado é diferente da consciência que a gente tem hoje. Que hoje a gente percebe coisas como um erro porque a gente cometeu esses erros. E principalmente porque a gente cometeu esses erros foi a maneira com qual a gente aprendeu. Então, se a gente não tivesse cometido aqueles erros que a gente cometeu ou passado por algumas provas, muito provavelmente a gente não teria a consciência que a gente tem hoje. Porque esses erros foram os nossos mestres que nos ensinaram onde a gente estava errando e onde a gente podia melhorar. Da mesma forma, assim como o meu eu do passado ele tinha uma consciência diferente do meu eu de agora, pessoas à minha volta têm níveis de consciências diferentes. Então, o que às vezes é óbvio para mim, pode não ser óbvio para o outro. Às vezes, o que para mim é um valor, é uma coisa importante, para o outro pode acabar não sendo, porque para a vivência daquela outra pessoa, na vida daquela pessoa, ela não passou por uma prova, um aprendizado específico daquele assunto. Então pode ser que a percepção dela acerca desse mesmo assunto seja diferente. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter vivenciado na própria vida dela que roubar é errado. Então ela roubou, ela percebeu as consequências desse ato dela, ela descobriu que realmente não valia a pena roubar. Uma outra pessoa que talvez não tenha vivenciado na pele as consequências do ato de roubar, para essa pessoa, roubar pode ter, sim, algum sentido, dependendo do que a pessoa rouba ou em que circunstâncias. Então, dependendo para duas pessoas diferentes, o ato de roubar pode ser visto como bom ou ruim. E uma outra pessoa, mesmo que ela não tenha vivenciado o roubo, mesmo que ela não tenha roubado, para ela pode ser óbvio que roubar é errado e que traria consequências. Então, mesmo um assunto para 3 pessoas ou mais pessoas, pode ser visto de maneiras diferentes. E essas pessoas podem ter valores diferentes sobre o mesmo assunto. Porque o aprendizado delas, individualmente, foi diferente. E existem aprendizados que são coletivos. Como, por exemplo, o que a gente passa historicamente, são aprendizados coletivos que a gente precisa passar para aprender. Mas cada pessoa ela tem provas específicas que dizem de acordo com a própria vivência e o que ela precisa aprender. E somente ela passando por essas situações e muitas vezes errando, é que ela aprende qual é o erro que ela está cometendo e como ela faz para reverter esse erro, ou até mesmo como ela faz para parar de errar nesse mesmo quesito. Então, quando a gente olha de fora, a gente aqui hoje, a gente olha para o nosso eu do passado, a gente pode achar que ele é um pouco ingênuo, que ele era um burro, que como que ele não estava vendo aquilo que eu estou vendo agora. Mas a gente tem que entender que o nosso eu do passado estava em outro nível de consciência, que as coisas que são óbvias pra gente agora não eram pra gente daquela época. E se essas coisas não foram óbvias, então não tem como o nosso eu do passado saber que aquilo era certo e errado. É claro que isso não tira a questão da gente ter que arcar com as consequências. Porque mesmo que a gente não saiba as consequências daquele ato que a gente está fazendo, a lei do plantio da colheita sempre está em volta da gente, sempre está na nossa vida. A lei da causa e efeito sempre está presente. Não é porque uma pessoa ela não sabe que ela está cometendo o erro, que ela não vai colher os frutos do erro que ela está cometendo. Mas o mais importante é que às vezes a pessoa ela precisa errar, cometer aquele erro, cometer aquela atitude, fazer algo que pode parecer um erro grotesco, para ela poder aprender que aquilo não é legal, para ela poder aprender como fazer do jeito correto. Então é semelhante a uma escola. Quando a gente vai para a escola, o nosso professor ele ensina pra gente a teoria. Só que muitas vezes a gente só tem a teoria na nossa cabeça.
Então, às vezes, para o nosso eu do passado, a gente só tinha a teoria de que tal coisa é errada, de que tal coisa é X e Y, mas a gente ainda não tinha a prática. Então, o professor ele ensina a teoria, e é o nosso trabalho ir para a prática. A gente poder colocar aquele ensinamento que foi dado pra gente na prática, na vida real, e às vezes só quando a gente põe isso na prática é que a gente vai percebendo as dificuldades que a gente tem e no que a gente está errando. Se você só pega o que o professor está falando e não põe em prática, tem muitos erros que você pode estar cometendo e você não vai ter consciência. Da mesma forma, a gente pode ter informação de que algo é errado, de que alguma atitude é um erro, mas até a gente criar consciência, até a gente errar e colher as consequências daquele erro, a gente não vai ter consciência. Então, às vezes, a gente tem a informação teórica, mas a gente não tem a prática. Então, mesmo que na minha cabeça exista crenças, ideais ou valores falando que X e Y é errado, eu às vezes vou ser tentado a fazer aquilo para que aquela informação que era teórica somente se torne prática. E eu consiga de fato aprender a lição que eu preciso aprender. Então, gente, se a gente tirasse todas as provas que a gente passa do nosso eu do passado, todos os aprendizados que a gente teve, todos os erros que a gente cometeu do nosso eu do passado, a gente não teria a consciência que a gente tem hoje. Eu sei que tem erros que são muito grotescos, são erros até vezes abomináveis, e que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Talvez a gente pudesse ter o livre-arbítrio naquele momento de fazer uma coisa diferente. E é um fato, a gente tem sempre o livre-arbítrio em escolher quais atitudes a gente vai tomar. Só que dependendo do nosso nível de consciência, dependendo da nossa percepção, às vezes a gente vai achar que só um caminho é plausível, que só um caminho vai render bons frutos, que aquele caminho ele é bom, que não vai nos trazer prejuízo. E muitas vezes só quando a gente comete aquele erro é que a gente percebe que aquilo era um erro, que a gente poderia ter outras escolhas, que a gente poderia ter escolhido outra coisa. Mas só quando a gente se depara com o nosso próprio erro e com as consequências dele, é que a gente vai acordar. Então não tem como a gente retirar as provas que a gente passa, ou retirar os aprendizados e os erros que a gente cometeu. E mesmo que isso fosse possível, não seria bom pra gente. Porque assim a gente ia estar retirando também a nossa inteligência, o nosso aprendizado que a gente tem hoje. Uma pessoa ela tem uma bagagem imensa. E essa bagagem imensa, ela é o fruto de erros e acertos. Às vezes aquela pessoa que você acha que nunca errou na sua vida, que parece tão certa, que parece tão consciente, para ela ter esse nível de consciência, para ela ser tão prudente, ela teve que errar muito na sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Ela teve que cometer muitos erros. E para quem acredita, essa pessoa talvez tenha cometido erros grotescos nas vidas passadas dela. Às vezes a gente olhando de fora com o nosso egão, a gente vai achar que aquela pessoa é perfeita, é linda, é mais querida por Deus do que a gente, porque aquela pessoa nasceu inteligente, nasceu com boa moral. Mas o fato, gente, é que para aquela pessoa ter o nível de consciência que ela teve agora, muito provavelmente o espírito dela teve que passar por inúmeras provas, que no nosso olho nu a gente não consegue ver. Então é um erro a gente achar que se a gente não tivesse cometido o erro X e Y lá no nosso passado, que a gente teria consciência de hoje de que aquilo foi errado. Então é um erro achar que a resposta é a gente tentar culpar o nosso eu do passado, tentar martirizar o nosso eu do passado, amaldiçoar o nosso eu do passado, porque ele que foi idiota, ele que foi burro, ele que não sabia a verdade, que a verdade estava na cara dele e ele não estava vendo. É fato que em muitos momentos a gente é assim, mas o que acontece é que é preciso que a gente chegue nesse baque, às vezes, de sofrer demais com uma situação, que a gente não aguenta mais aquilo, pra gente poder acordar. E existem momentos que não importa como a vida mostre pra gente que aquilo é um erro, que a gente está indo por um caminho perigoso. Às vezes só quando a gente vai é que a gente acorda. Porque você pode ter certeza que as provas e os aprendizados que a vida dá pra gente não são só com dor. O primeiro recurso da vida é nos ensinar com amor.
é nos ensinar com leveza. Só que se a gente não estiver pronto para aprender com leveza, aprender pelo amor, às vezes o último recurso da vida vai ser trazer a dor para que a gente acorde. Muitas vezes a dor é o nosso grande mestre, porque ela ensina o que está errado na gente. Uma dor física, ela vai mostrar para você o que está errado, qual órgão que não está funcionando direito, o que está te incomodando. Se você anda na rua, você se machuca e a dor não acontece, você não sabe que se machucou. Mas se você está andando na rua, você se machuca e aquilo dói, você percebe que você se machucou por causa da dor. A dor é um alerta. E assim como existe a dor física corporal, existe a dor espiritual, a dor de vida, dos aprendizados da vida, para que a gente possa acordar. Então a dor, aquilo de ruim que acontece com a gente, as situações que a gente colhe na nossa vida, são aprendizados para que a gente possa aprender qual caminho é o certo, qual caminho é do amor, qual caminho da compaixão. Às vezes a gente tem que bater a cabeça na parede várias vezes para a gente aprender. Então não faz sentido, gente, a gente ficar culpando o nosso eu do passado, ficar culpando ele, porque é como a gente culpar uma criança que não sabe andar, que não sabe ler. Como que a gente vai culpar essa criança que ela não sabe andar, que ela não sabe ler, se ela não sabe, se ainda não chegou o momento dela aprender? Não faz sentido. A gente precisa entender isso. A gente precisa reverenciar o nosso eu do passado, porque ele foi o que possibilitou a gente ter a consciência que a gente tem hoje. Então não faz sentido a gente julgar, a gente condenar, a gente se humilhar, se sentir envergonhado porque a gente foi no passado. Porque a gente ser assim no passado foi necessário para que a gente aprendesse aquilo que a gente tem que aprender. E se a gente não fosse daquela forma, a gente não ia ter aprendido tanta coisa, a gente não ia estar no local que a gente está, a gente não ia colher bons frutos que a gente colhe hoje. Então é necessário às vezes a dor, às vezes a gente se relacionar com alguém que não merece a gente, alguém que não cuida da gente direito. Às vezes é necessário a gente ir para um lugar que é ruim, que é angustiante. Às vezes é necessário a gente encarar a dor para que a gente possa acordar e entender o que está errado na nossa vida. Porque se a gente não sente os toques sutis da vida que dizem para onde a gente deve ir, se a nossa intuição não está aflorada, se a gente não está conectado com nós mesmos, se a gente não está conectado com a nossa própria essência, então a gente não vai estar presente para a gente perceber onde a gente está errando. E se a gente não sabe onde a gente está errando, então não tem sentido a gente ficar se culpando, ficar se envergonhando de quem a gente foi. Porque quem a gente foi o necessário para a gente aprender o que a gente precisava aprender. E que a gente não precisa mais olhar agora para o passado, que para onde a gente tem que olhar agora é para o nosso presente. Para a gente não errar mais por inconsciência, não errar mais por ignorância, não errar mais por teimosia. Que a gente possa estar presente e perceber os toques que a vida dá na gente, os toques que o nosso eu superior dá na gente, para a gente perceber onde a gente está errando. Mas para isso é necessário que a gente esteja conectado com a nossa própria essência, que a gente esteja presente. Porque se a gente não está presente, a gente não vai entender onde a gente está errando e a gente não vai sentir as dores menores, sendo necessário que a gente seja exposto a um sofrimento muito grande para que a gente acorde. Então não fique se julgando, não fique se humilhando, não fique se sentindo com vergonha alheia pelos erros que você cometeu, pelas pessoas que você se relacionou, pelos locais que você foi. Você fez aquilo que foi necessário naquele momento para que você aprendesse. E você do passado é o seu grande mestre que te ensinou qual caminho seguir e o que você deve fazer nesse momento. Se o seu cérebro, se a sua mente ficar remoendo os seus erros do passado, as suas culpas do passado, imagina-se como uma criança, se imagina como um bebê que não sabe o que está errando, que não sabe o que está acontecendo, que erra pela própria inconsciência. Acolha, cuide dessa criança, cuide de quem você foi. Aprenda, como a Arlie Crav fala, a automaternagem, a cuidar de si mesmo como uma mãe cuida do seu filho. Porque assim, tendo compaixão com a gente mesmo, tendo compaixão com os nossos erros,
tendo compaixão com quem a gente foi, com as coisas erradas que a gente fez, é que a gente consegue expandir a nossa compaixão e a nossa amorosidade para que a gente seja compassivo com o outro. Porque muitas vezes o que a gente faz com a gente faz com o outro. Então, se você quer ser mais compassivo com os outros, talvez você tenha que começar por si mesmo. Então, esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e que ele seja entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.